Hoje é dia 25 de agosto e daqui a 4 dias, no dia 29 de agosto, a gente vai celebrar o Dia Nacional de Combate ao Fumo. O Brasil é tão avançado no enfrentamento do nicotinismo que o nosso Dia Nacional antecede ao Dia Mundial criado pela Organização Mundial da Saúde, na verdade, pela ONU, que determinou que a OMS, no ano seguinte, criasse esse Dia Mundial contra o tabaco. O nosso Dia Nacional é de 1986, sancionado pelo presidente Sarney. Esse dia foi fruto de muito esforço de muitos pesquisadores brasileiros, muitas universidades, muitos ativistas, que entenderam que a gente ter um dia seria importante, como é importante, tem sido importante, para a gente veicular informação. E o Dia Mundial Sem Tabaco é comemorado, então, todo dia 31 de maio, e esse ano o tema foi a gente precisa de alimento e não de tabaco, fortalecendo a ideia de que precisa haver uma diversificação no meio rural e que os estados do sul troquem a sua cultura de plantio de tabaco por plantio de alimento e, eventualmente, até de exploração de ecoturismo. O Dia Nacional, que é dia 29 agora, tem como mote a questão dos sabores e dos aromas. Existe uma questão que nós estamos trabalhando agora num momento muito importante, que é o fato de que a indústria que ainda vem perdendo consumidores de uma forma absurda, seja porque alguns fumantes se conscientizaram de que precisam cessar o uso do tabagismo, seja porque alguns fumantes e ex-fumantes recentes, infelizmente, sucumbem às doenças provocadas pela experimentação do tabaco. O tabaco tem ainda hoje 1 bilhão e 300 milhões de pessoas a ele adictas e tem uma mortalidade bárbara agora, os últimos números falam-se em 8 milhões e 700 mil pessoas morrem por ano por serem fumantes. E, pasmem os senhores e senhoras, 1 bilhão e 300 milhões desses 8 milhões e 700, 1 milhão e 300 mil pessoas são fumantes involuntários. Eu não gosto de chamar fumante passivo, porque muitas vezes o fumante involuntário não está passivo, ele está incomodado com a fumaça, mas ele às vezes não tem como impedir que a fumaça do outro lhe chegue. O nosso esforço foi muito grande, nós conseguimos vencer o lobby da indústria e nós conseguimos criar uma lei, que levou anos para a gente conseguir efetivamente, mas criar a lei que impede o fumo em ambientes fechados em qualquer tipo de local público ou privado. Mas a indústria, então, em face dessa perda imensa de pessoas, porque existe um cálculo da Organização Mundial da Saúde que diz que, para cada morte por tabaco, existe um adoecimento de 20 pessoas. Então, se a gente tem quase 9 milhões de mortes por ano por tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, que é a doença primária, né, a ligação do fumante com a nicotina, para cada morte a gente tem 20 adoentados graves. Não são 20 adoentados, são adoentados graves que muitos deles são obrigados, forçados a parar de fumar. Então, se nós temos quase 9 milhões de mortes, a gente tem aí 180 milhões de pessoas que, por um motivo ou outro, deixam de comprar cigarro e, com isso, a indústria deixa de oferir lucro. Para isso, eles têm que inserir no mercado de consumo novos fumantes. Esses fumantes, em média, se iniciam em 90% dos casos até completarem 18 anos de idade. E 95% dos casos até completarem 21 anos de idade.
Então, se a gente não proteger os adolescentes e as crianças e os adultos jovens, a chance de haver uma reposição dos fumantes que a indústria perde é muito grande. E eles agora têm usado justamente os aditivos de sabor e de aroma para tornar a primeira experimentação mais fácil por crianças e adolescentes. Então, existem produtos químicos que a gente costuma chamar de aditivos, e esses produtos químicos, eles tornam a fumaça, por exemplo, menos agressiva às primeiras tragadas. Então, o jovem sente menos o gosto ruim, a aspereza da fumaça, e uma vez que, se ele tiver geneticamente predisposição a aderir à nicotina, os estudos hoje já estão mostrando, na minha época inicial, lá 50 anos atrás, a gente dizia que o indivíduo, para ficar dependente, tinha que fumar 100 cigarros, 5 maços de cigarros. E agora os estudos estão mostrando que, se houver um ou mais genes de ligação com a nicotina, um cigarro apenas já pode tornar o indivíduo dependente. Então, nós vamos, no dia 29, provavelmente vai haver muito movimento, muita matéria de jornal. Fiquem atentos, porque é importante. O tabagismo, que eu prefiro chamar de nicotinismo, eu volto a dizer, ele é o maior problema de saúde pública do planeta hoje. Eu faço uma comparação entre a Covid-19 e o tabagismo. De janeiro de 2020 até hoje, a Covid matou em torno de 7 milhões de pessoas no mundo, e o tabagismo, nesse mesmo período, matou 29 milhões de pessoas. Então, a diferença é grande, e o tabagismo realmente merece ser encarado com a seriedade que ele precisa ser enfrentado.